Bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP, Verdade sobre Cirurgias Plásticas. Eu sou Juliana Oliveira, sou fisioterapeuta e nutricionista e hoje eu vou falar para vocês aqui um pouco, gente, sobre o processo da cicatrização. Muitas pessoas já me pediram para poder falar sobre as fases da cicatrização, o que acontece em cada fase, e eu vou associar também aqui com a alimentação, como que a alimentação ela pode realmente ajudar nesse processo, quais os nutrientes que são necessários. Então eu vou explicar aqui, eu vou usar o quadro para poder ver se isso fica mais claro para vocês. Então, gente, vamos começar pelo seguinte, vamos lá, tem uma pessoa, né, que quis fazer uma cirurgia, por exemplo, de abdominoplastia, né, então, nossa, aqui um umbigo grande, né, deixa eu fazer um umbiguinho menor. Então, o cirurgião, a cirurgiã vem, né, faz ali um corte, né, uma incisão, e a partir desse corte também, ele pode fazer, né, uma lipoaspiração, então passar a cânula aqui para tirar a gordura, vem com a cânula aqui também na região para tirar a gordura aqui de cima, nas laterais, né? Então tem todo um processo ali de, querendo ou não, um dano tecidual acontecendo para que aconteça ali, para que você retire o excesso de gordura, o excesso de pele que você não quer. Então, gente, a partir do momento que acontece, né, esse processo, esse dano tecidual, o nosso corpo entende que precisa reconstituir, ele precisa recuperar. Então, começa a chamada fase inflamatória. A fase inflamatória, o que acontece? O nosso organismo ele detecta que algo aconteceu e precisa ver se existe algum invasor, algum micro-organismo que possa prejudicar o nosso organismo. Então, ele recruta o nosso sistema imune, né? Então, o sistema imune, ele vai agir, né? E quem são as células do sistema imune? A gente tem ali, então, ó, alguns macrófagos, temos também os neutrófilos, vou desenhar aqui os linfócitos. Então, todos esses são células do nosso sistema imune que vão agir ali naquela região onde houve a intervenção. E para que o nosso sistema imune, gente, ele tenha força, ele tenha uma boa ação, nós precisamos de alguns nutrientes que vão melhorar a função desse sistema imune. Que nutrientes seriam esses, gente? Então nós temos vitaminas, né? Temos a vitamina A, vitamina C, vitamina E, a própria vitamina D. Temos também alguns aminoácidos, como por exemplo a glutamina, a arginina, alguns tipos de gordura, como por exemplo o ômega 3. Então, esses aqui, gente, seriam os nutrientes, né? Tem outros também, mas basicamente os nutrientes que a gente precisa para poder conseguir ter um sistema imune bem ativo. E além disso, gente, nós precisamos também, além desses nutrientes, de um neurotransmissor, que é muito importante, que é a chamada serotonina. A serotonina ela vai ser importante aqui no nosso sistema imune. E como que a gente consegue produzir serotonina? Através também da ingestão de alguns aminoácidos, como o triptofano. Eu falo muito isso nos vídeos, né? Que é importante comer o triptofano para que a gente consiga produzir serotonina. Mas antes mesmo disso, gente, a gente tem que prestar atenção aqui, ó, no nosso intestino. Por quê? 90% da produção de serotonina do nosso corpo acontece no intestino. Então, se o nosso intestino ele não está funcionando bem, começa ali, ó, já começa aqui pelo nosso sistema imune. Já pode ter alguma alteração nesse sentido para que o nosso sistema de defesa não seja da forma mais adequada possível. Então, ponto número 1, preste atenção no funcionamento do seu intestino. Aí, gente, então continuando aqui na fase inflamatória, além do nosso sistema imune, o nosso corpo entende que ele precisa recuperar o dano tecidual que foi realizado ali. Então nós temos também a ação de plaquetas. As plaquetas, elas são substâncias que vão fazer o quê? Vão fazer uma agregação, e nós temos também a produção do fator de agregação plaquetária.
Esse fator ele vai ser muito importante porque ele vai liberar algumas citocinas. Ju, o que é citocina? Gente, citocinas são mensageiros celulares. Então, as nossas células, elas às vezes precisam se comunicar com outras células. Então, para isso, ela produz esses mensageiros. Então, as citocinas que, por exemplo, aqui vão ser muito importantes, seria o PDGF, que é exatamente o fator de crescimento derivado de plaquetas. E esse PDGF vai produzir uma outra citocina muito importante, e aí vocês que têm medo de ter fibrose depois da cirurgia, prestem e guardem bastante atenção nesse nomezinho aqui, que é o TGF-beta. Quem é o TGF-beta? Fator de crescimento de transformação beta. O que esse fator de crescimento de transformação beta faz, gente? Então aqui, ó, nós estamos falando de fase inflamatória, né? Então está acontecendo ali 3, 4 dias, até 4 dias depois ali da sua cirurgia, isso tudo aqui está acontecendo. Aí, gente, esse TGF-beta, ele é uma citocina importante porque ele vai fazer o quê? Ele vai dar sinais para que os nossos fibroblastos comecem a aumentar. Quem são os nossos fibroblastos, gente? Nossos fibroblastos são as célulazinhas que produzem colágeno. Então, vocês escutam muito falar, né, de colágeno, temos que produzir colágeno. Quando a gente quer melhorar, por exemplo, a produção de colágeno no nosso corpo, nós estamos buscando, então, estimular esses fibroblastos. Então, o TGF-beta, além de aumentar esses fibroblastos, ele vai também fazer com que esses fibroblastos sofram uma alteração e eles vão se transformar em miofibroblastos. Essa palavra em fibroblastos. Essa palavrinha aqui, ó, mio, vem de quê? De músculo. Então, são fibroblastos que têm uma capacidade contrátil. E por que esse miofibroblasto é importante? Por causa dessa contração, né, dessa capacidade contrátil que ele tem, ele faz com que a ferida ali ela fique unida, né? Então que as bordas da ferida ela fique próximas uma das outras. Então é muito importante o papel do miofibroblasto no nosso tecido, né, na nossa recuperação. E além do que, gente, esse miofibroblasto também, ele vai ser muito importante na formação de matriz extracelular. O que é matriz extracelular? É a estrutura na qual as nossas células, né, os nossos vasos sanguíneos, os nossos linfáticos estão inseridos. Então, na verdade, ela é um componente estrutural ali do nosso tecido. E então, essa matriz extracelular também é muito importante. Por quê? Porque não houve uma lesão tecidual, então nós temos que reconstituir ali o tecido da forma, né, ou parecido da forma com que ele era antes. Então, gente, isso tudo aqui, ó, essa proliferação celular, a formação de novos vasos sanguíneos, a formação de novos vasos linfáticos que foram rompidos ali com a cirurgia, isso tudo vai acontecer na chamada fase proliferativa. Então, ó, aqui nós temos a fase inflamatória acontecendo e aqui nós já temos então a chamada fase proliferativa. E depois vem a fase de remodelação. A fase de remodelação é a fase onde todos esses elementos que estão ali em constante crescimento durante a fase proliferativa, né, estão em proliferação, eles vão reduzir, né, eles vão parar de ser produzidos. E aí, então, gente, o que acontece? Qual que é o problema? Que as pessoas têm muito medo de ter fibroses, cicatrizes altas depois da cirurgia, né? Ou até mesmo uma cicatrização ineficiente. Então, como que a alimentação e como que todo esse processo aqui que eu falei vai influenciar nisso? Então, vamos lá. Primeira coisa,
Eu não falei para vocês que isso aqui é muito importante? Esse TGF-beta é importante quando a gente pensa em fibrose, em cicatrização hipertrófica? Por quê? Porque alguns fatores vão fazer com que esse TGF-beta, ele às vezes seja produzido, né, ele seja expressado de uma forma muito mais intensa e por um tempo muito maior do que deveria. Porque eu não falei aqui, gente, que da fase proliferativa não vai acontecer uma fase de remodelação? Então, na fase de remodelação, por exemplo, não pode mais haver miofibroblastos ativos ali. Porque se você tem miofibroblasto ativo por muito tempo, produzindo muita matriz extracelular e muito colágeno, porque ele também vai ser uma célula produtora de colágeno, o que começa a acontecer? Uma cicatrização excessiva. Então a gente começa a ver visualmente um excesso de tecido, que nada mais é do que a formação da fibrose e a formação, por exemplo, das cicatrizes altas, as cicatrizes patológicas hipertróficas e queloides. Então, gente, quando a gente quer pensar em uma boa cicatrização e não quer excesso, nós temos que pensar nesse processozinho aqui. E aí vocês vão me perguntar, mas e aí, Jo? Por que isso acontece? Por que de repente o nosso corpo entende que não para, né? Na verdade, a produção aqui desse TGF-beta começa a produzir por um tempo muito maior do que precisa e acaba tendo esse excesso de deposição aqui nessa fase. Então, a gente tem, por exemplo, alguns fatores como o estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo? Excesso de formação de radicais livres. Quem são os radicais livres, gente? Vocês já devem ter ouvido falar em radicais livres, né? O pessoal que fica preocupado com o envelhecimento precoce. Radicais livres são substâncias que têm ali, ó, por exemplo, aqui, ó, o superóxido. São moléculazinhas que são instáveis. Essas moléculas, elas estão instáveis porque elas têm um elétron a menos. Então, ela precisa se ligar a alguma outra molécula para que ela fique tranquila, para que ela fique bem. Então, o que acontece? Esse radicalzinho livre ali no nosso corpo, ele tende a se ligar em alguma célula. Essa célula fica desestabilizada, podendo inclusive alterar o seu funcionamento e isso gerar então um envelhecimento, um problema mesmo no nosso corpo. Então, para combater os radicais livres, nós temos então a ação de alguns fatores, como por exemplo os antioxidantes. Antioxidantes, então, vão combater o estresse oxidativo e vão combater radicais livres no nosso corpo. Quem são os antioxidantes? Vitaminas, alguns compostos ativos dos alimentos, por exemplo, carotenoides, compostos fenólicos, que a gente fala muito, né? Que tem nos chás, por exemplo. Temos também a glutationa, que é presente em alguns alimentos, glutationa. Então, gente, na nossa alimentação, nós conseguimos boas fontes de antioxidantes. Então, ali nas frutas, nas verduras, né, nas proteínas vegetais. Então, nós temos na nossa alimentação boas fontes de antioxidantes. E aí, esses antioxidantes vão fazer um equilíbrio dos radicais livres. Só que a gente tem que ter um cuidado, porque eu vejo muita gente que chega às vezes no meu consultório e fala assim, eu tô usando, eu sei que antioxidante é bom, né? Então eu comecei a usar um suplemento de vitamina C, suplemento de vitamina E, e às vezes com altas doses mesmo dessas vitaminas, e sendo tomadas e às vezes num horário só. Então você toma um comprimido ali de vitamina C que tem às vezes 2 gramas de vitamina C no horário. E aí, gente, de repente esse excesso de antioxidante também vai fazer com que o seu organismo, porque eu não falei que o antioxidante, por que ele combate o radical livre?
O antioxidante, ele também é uma estrutura instável, ele vai se ligar a esse radical livre e os dois vão ficar ali bem, né? Os dois vão virar uma estrutura estável. Só que se esse antioxidante que eu falei, que também é uma estrutura que é instável, não encontrar um radical livre, ele passa a ser também oxidante. Ele pode se ligar a alguma célula e fazer o papel também de atrapalhar o funcionamento daquela célula. Então, por isso que eu falo, gente, muito cuidado com a suplementação, a autossuplementação, porque às vezes você acha que está fazendo um benefício para o seu corpo e na verdade não está. Então, gente, temos que ter cuidado com isso aqui. E também outra coisa que pode fazer com que essa fase inflamatória ela se prolongue por mais tempo é a falta de proteína, por exemplo. Então, se a gente tem pouca proteína, nós temos também um prolongamento da fase inflamatória. Se a gente tem também na alimentação muitos alimentos que causam isso aqui, né, o estresse oxidativo, que alimentos são esses, gente? Industrializados, com muitos aditivos químicos, com muitos corantes, alimentos ricos em gordura trans. Então, todas as vezes que você lê ali no rótulo que tem, por exemplo, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, tudo isso quer dizer que tem gorduras trans ali naqueles alimentos. Aumentam o estresse oxidativo. As frituras, né? Alimentos fritos demais, aumentam o estresse oxidativo. Os alimentos embutidos, presunto, linguiça, salsicha, todos eles também têm componentes que vão aumentar o estresse oxidativo. Então, tem vários alimentos que vão prejudicar essa questão. Por isso que a gente tem que ter uma alimentação balanceada, tanto na quantidade de proteína que a gente precisa. Aí vocês vão me perguntar, Ju, qual quantidade de proteína eu preciso comer? Gente, isso é individual, porque vai depender da sua estrutura corpórea, da necessidade do seu organismo. Então as pessoas pecam muito nisso também. Comem a quantidade de proteína ou só simplesmente aumentam a quantidade de proteína e dependendo do tipo de proteína que você está escolhendo também, pode atrapalhar o processo da inflamação e se você comer proteína de menos também, vai atrapalhar nesse processo aqui da fase inflamatória. Então, por isso que eu falo, é necessário que vocês tenham ali uma orientação mais próxima para que vocês saibam a quantidade correta. Outros alimentos também que são muito importantes aqui, por exemplo, para a função ideal do fibroblasto, seria o carboidrato, as gorduras, água, né, gente? Então, por que também? Porque esses alimentos aqui, ó, eles vão ajudar a transportar, inclusive, as vitaminas que a gente precisa para que o nosso corpo ele funcione bem. Então, por exemplo, tem vitaminas, gente, que são transportadas através da água, são as vitaminas hidrossolúveis, como, por exemplo, a vitamina C, vitaminas do complexo B, e as gorduras também vão ser importantes para transportar as vitaminas que dissolvem em gordura. A vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, todas essas vão precisar de gordura. Por isso que eu falo, cuidado com as dietas também muito restritivas depois da cirurgia. Vocês não podem fazer restrição de nutrientes. Vocês precisam ter a quantidade ideal de gorduras, carboidratos de boa qualidade e também de proteínas para ter uma cicatrização boa. Mas e aí, Ju? Então eu estou consumindo muitos alimentos que causam esse estresse oxidativo. O que vai acontecer? Vai ter muita expressão aqui dessa citocina, os miofibroblastos vão continuar ativos ali por mais tempo do que deveriam e vai começar a ter uma deposição muito grande de matriz extracelular, colágeno, e aí você tem então ali um processo de fibroses e cicatrizes também hipertróficas. Então, por isso que a alimentação, gente, ela vai ajudar muito no processo da cicatrização e principalmente até mesmo na prevenção desse controle aqui, né, para que não haja nem cicatrização em excesso, nem falta dela. Outra coisa que é muito importante, eu sempre falo para vocês, né, que o pós-operatório de vocês deve ser uma equipe multidisciplinar, é o quê?
Outro fator que pode fazer com que esse TGF-beta ele fique ativo ali por mais tempo são também forças mecânicas. Então, gente, quando vocês fazem, por exemplo, tratamentos que geram muita dor, por isso que eu falo demais aqui no canal, né? Cuidado com tratamentos agressivos, cuidado com tratamentos que geram dor. Por quê? Se você tem um aumento de força mecânica ali na região onde está havendo a cicatrização, então se você recebe ali um estímulo muito forte, esse estímulo pode ser feito através da mão mesmo do terapeuta ou até mesmo de outros aparelhos, equipamentos que podem causar ali muitas forças mecânicas. Esse TGF-beta também, ele continua sendo expressado. E aí a gente tem esse mecanismo aqui acontecendo. Então, por isso que é importante. O aspecto nutricional está aqui ajudando para que haja essa modulação, a gente chama de modulação, ou seja, o TGF-beta ele tem que ativar? Tem, mas ele não pode ficar por muito tempo. Então, a gente precisa fazer esse equilíbrio. E assim como também a condução do seu pós-operatório ali pelo terapeuta que vai te acompanhar, né, depois da cirurgia, na execução da drenagem, na execução da fisioterapia, dos exercícios fisioterapêuticos, da liberação manual, para que não haja realmente esse processo, ele não fique exagerado e você tenha problemas aí com fibroses e cicatrizes altas, tá bom? Bom, gente, eu vou falar ainda mais, existem outras coisas que interferem aqui nesse processo também, como, por exemplo, os produtos finais da glicação avançada, também são alguns alimentos, formas de preparo de alimentos que podem interferir nisso aqui também, no processo da cicatrização. E vou fazer outros vídeos tirando dúvidas em relação aos alimentos, porque eu sei que aqui eu falei muito assim, eu preciso que vocês entendam, apesar de ser complexo, gente, muitas vezes parecer, né, uma coisa muito difícil, é muito importante que o profissional que acompanha vocês, né, no pós-operatório, eles tenham realmente noção e saibam esse processo aqui que acontece, porque do contrário pode estimular para que esse processo aqui ele não se resolva e por isso que muitas pessoas não veem um resultado tão satisfatório ali na cirurgia. Mas eu vou fazer outros vídeos, tá? Para poder explicar isso um pouco melhor e trazer realmente na prática mais alimentos, né? Para que vocês entendam bem esse processo. Então, eu quero que vocês deixem aqui, por favor, no comentário as dúvidas que vocês tiveram, se acharam que foi muito complexo ou conseguiram entender, se vocês querem que eu faça mais vídeos nesse estilo, para vocês entenderem realmente o que está acontecendo ali debaixo ali da nossa pele, de forma bioquímica mesmo, para que vocês possam conseguir prevenir esse processo mesmo e acelerar a recuperação de vocês, tá bom? Eu vejo vocês em breve no próximo vídeo. Até mais, tchau!